Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluias. Louvado, exaltado, engrandecido é o nome do nosso Deus, que é santo, que é poderoso, que é fiel em seu propósito. Aleluias. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1. Aleluia, Senhor. Louvado é o nome do nosso Deus. Salmos, capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim: os dois únicos caminhos, abençoado com fidelidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e as suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, eles são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, o caminho do ímpio, porém, conduz à destruição. Aleluias. Aqui no verso 3 eu quero frisar com você: ele é como árvore plantada à margem de muitas correntes de glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Oh Deus, aleluias. No versículo 3, ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Olha que bênçãos. A palavra de Deus garante que aquele que é justo, aquele que é fiel, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, esse é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Ela sempre será satisfeita. As árvores, a árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas, sempre será saciada. E em cada tempo, de tempo em tempo, ela dá o seu fruto. Então a palavra de Deus nos compara a essa árvore. Essa árvore, ela nunca passa necessidade. Ela nunca passa sede. Por quê? Porque ela é plantada junto ao ribeiro de águas. Jesus é o nosso ribeiro de águas. Ele sacia a nossa sede e a nossa fome. E nós nunca vamos morrer de sede, de fome, quando nós estivermos plantados junto ao ribeiro de água que é o Senhor. E no tempo certo nós iremos dar os frutos de justiça.
a nossa vida, nós iremos dar os frutos que o Senhor deseja. Mas aqui o Salmo 1 impõe uma condição: você não pode seguir aquilo que o ímpio te diz para fazer. Você não pode ouvir o conselho do ímpio. Você tem que amar estar na congregação do Senhor e andar nos seus caminhos. A palavra de Deus tem tantas promessas maravilhosas para aqueles que observam a lei de Deus e amam a sua lei e a pratica. Então Deus tem promessas para nós. Nós precisamos de conhecer a promessa do nosso Deus para a nossa vida, para nós aprendermos a tomar posse. E as promessas de Deus para nossas vidas, nós só tomamos posse através de oração, através de jejum, através da santidade. Assim essas promessas vão vindo sobre as nossas vidas. Por quê? Porque nós vamos guerreando no mundo espiritual até essas promessas serem liberadas para nós. Então, em nome de Jesus, vamos amar a palavra de Deus, vamos amar estar na sua presença. Vamos ser realmente guerreiros e guerreiras de oração, homens e mulheres que deixam a nossa boca ser usada pelo Senhor em oração. Que nós venhamos estar abertos, estar atentos para o chamado do Senhor. Que nós venhamos estar alistados nesse exército do nosso Deus. Que você, em nome de Jesus, venha se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Como aqui no Salmo capítulo 1, no verso 3, diz que nós somos como os ribeiros de água. Nós somos como essas árvores que está plantada junto ao ribeiro de águas. Você é essa árvore. Você está firmada no Senhor. Nós estamos firmados no Senhor. E nós vamos nos fortalecer no Senhor. E Ele vai saciar tudo aquilo que precisamos. Amém? Vamos ficar de pé no nosso lugar. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus poderoso. Este Deus que tem todo o poder no céu e na terra. O Senhor controla todas as coisas. O Senhor nos dá autoridade para pisar na cabeça de principados. O Senhor nos dá autoridade através da oração, através do jejum. Nós pisamos na cabeça dos principados que guerreiam nas regiões celestiais contra nossas vidas. Então, em nome de Jesus, vamos clamar ao nosso Deus poderoso. Vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Vamos levantar um clamor ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus, nós estamos aqui, Deus, em Tua presença, Deus, nessa noite. Pai, a Tua igreja, Deus, levanta agora, Pai, um clamor a Ti. Senhor, nós precisamos da Tua presença. Deus, nós precisamos de ouvir a Tua voz. Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos estar dispostos, ó Deus, a nos alistar no Teu exército. Deus, que nós venhamos, ó Deus, ouvir, Deus, aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Deus, e obedecer, Deus, a Tua orientação. Pai querido, que o Senhor possa, meu Deus, nos revestir de poder e autoridade. Deus, que nós venhamos tomar, Senhor, a nossa armadura no mundo espiritual, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, a couraça da justiça e as Tuas pisaduras, sandálias do Evangelho da preparação da paz. Senhor, que nenhuma seta, Senhor, possa atingir a nossa mente, que nós venhamos estar, Deus, protegidos com o capacete da salvação. Deus, porque quando nós deixamos, ó Deus, a nossa mente ser atingida, essa seta vai para o nosso coração e nós perdemos, ó Deus, uma batalha. Deus, por isso, Pai, em nome de Jesus, nos reveste de poder e autoridade nessa noite. Pai querido, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos dá palavras, ó Deus, em oração, porque na Tua palavra diz que o Espírito Santo de Deus, Ele ora e geme por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, nós não sabemos orar como convém, mas o Senhor é o nosso intercessor, aquele que ora a Deus a nosso favor. O Senhor coloca palavras na nossa boca com aquilo que precisamos de clamar, com o que precisamos buscar.
Oh Senhor, nos reveste agora, reveste a tua igreja, meu Pai. Gera compromisso, Deus, e santidade no coração da tua noiva. Desperta, Deus, a tua igreja nos 4 cantos deste Brasil. Desperta, meu Deus, o teu povo em oração. Desperta, meu Deus, o teu povo, Senhor, em compromisso e santidade. Abra os olhos da tua noiva, abra os olhos da tua igreja, meu Pai. Oh Espírito Santo, venha sobre nós, Senhor, que nós queremos o teu avivamento, e nós sabemos que o avivamento do Senhor está próximo, Deus. Pai, em nome de Jesus, nos reveste agora, oh Deus, com o teu poder e com a tua autoridade. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos ser compromissados, ó Deus, em oração. Deus, que nós venhamos, meu Deus, buscar, clamar, jejuar, Senhor, até que o Senhor venha, meu Pai, sobre nós, até que os milagres, Senhor, venham, Senhor, sobre as nossas vidas. Oh Espírito Santo, nós cremos, ó Pai. Oh Deus, por isso que nós estamos aqui declarando, Senhor, que cremos. Nós cremos na tua palavra, nós cremos, Senhor, nos teus decretos, nós cremos, Senhor, nós cremos, Pai, que o Senhor é fiel, ó Pai, o Senhor não nos abandona. Oh Pai, fica conosco, receba, meu Deus, esse culto de adoração, que o Senhor venha conduzir, Senhor, este lugar, de acordo com a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Se você puder ficar de pé, vamos louvar o nosso Deus. O nosso Deus é digno de honra, é digno de louvor. O nosso Deus merece o nosso louvor, a nossa adoração, porque sem Ele você não estaria aqui, sem Ele você não estaria firme. Nós só estamos aqui por causa dEle. Ele tem cuidado de nós. Por isso abre a sua boca e louve este Deus. Aleluia, Senhor, glória a Deus, aleluias. Oh Deus maravilhoso, aleluia, Senhor. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Levanta suas mãos e canta essa canção. Se eu creio em ti, Deus do sobrenatural, decreta isso nessa noite, que você crê. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Oh, aleluia, Senhor, nós cremos, ó Pai. Aleluia, Jesus, louvado é o teu nome, Senhor. impossível ver, transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Oh, aleluia, Senhor. Eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural.
Senhor, com teu poder, Senhor. Desperta-nos, ó Deus. Desperta-nos, ó Pai, para ouvir, ó Deus, e fazer a tua vontade, meu Pai. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Deus, nós clamamos nessa noite, meu Pai. Oh, Deus, nós clamamos pelo teu poder, pelo teu perdão, Senhor. Oh, aleluia, Pai, nós não somos nada, Senhor. Nada, Senhor, nós precisamos de Ti. Oh, Deus, nós carecemos de Ti. Nada, Senhor, que nós fazemos, ó Pai, poderia pagar, Senhor, o que o Senhor fez por nós. Oh, aleluia, Senhor. O seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Aleluia, esse Deus de milagres está entrando na sua casa agora. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Deus, aleluia, nós cremos em Ti, Senhor. Oh, aleluia, Deus, nos fortaleça, Senhor. Abre a nossa visão, amplia, Deus, a visão da Tua igreja. Oh, aleluia, Senhor. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Esse é o nosso Deus, o Deus do sobrenatural. Aleluia. Nada pode frustrar os planos do Senhor. E o Senhor tem plano para a sua vida, o Senhor tem plano para a sua casa. Oh, aleluia, Senhor. O Senhor quer que nós nos posicionemos. Oh, aleluia, em oração, em busca por Ele. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Deus, que você venha ser coluna na sua casa, que você venha ser coluna na casa do Senhor, que você venha deixar o Senhor usar a sua boca para profetizar, para declarar a palavra dEle na sua vida, aonde você estiver, que você possa ser luz, que você possa resplandecer entre as trevas. Oh, aleluia, Senhor. Que cremos em Ti, viemos a este lugar. Nós cremos, Deus, nós declaramos que nós cremos. Nós cremos, ó Deus, num Deus do sobrenatural, num Deus de ontem, de hoje, será eternamente, que operou milagres e continua operando. Oh, Deus amado, Deus poderoso, quer fazer em nós e através de nós, em nós e através de nós. Oh, Deus, nós cremos, Senhor. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Oh, aleluia, como é bom servir um Deus tão poderoso, que tem todo o controle do céu e da terra, que nunca perdeu uma guerra. Oh, aleluia, que nos ama, que cuida de nós. Oh, aleluia, Jesus, santo, santo é o Teu nome, Pai. Não há Deus como o Senhor. Aleluia, Jesus, nós Te louvamos, ó Pai. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, Senhor. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá a Ti, e eu quero Te ver.
santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá a ti, e eu quero te ver, te adorar, quero te contemplar no santíssimo lugar. Mostra-me tua glória. Oh, aleluia, Senhor. Mostra-me teu rosto. Mostra-me tua face, amado meu. Tu és a minha vida. Diga isso com todo o seu coração. Tu és o pão que me alimenta. É tua presença, é tua essência em mim. Oh Deus, mostra-nos a tua glória, mostra-nos a tua face, mostra-me tua glória. Mostra-me teu rosto. Mostra-me tua face, amado meu. Só tu és. Tu és o ar que eu respiro, o pão que me alimenta. É tua presença, é tua essência em mim. Oh, aleluia, Senhor. Mostra-me, mostra-me, mostra-me tua Oh, glória, aleluia, Senhor. Mostra-me, Oh, Deus poderoso. Oh, Deus, nos santifica, Senhor. Purifica a nossa vida, meu Deus. Amado meu, amado meu. Tu és a minha vida. O ar que eu respiro. Tu és o pão que me alimenta. É tua presença, é tua essência em mim. Oh, Deus. Em mim, tu és tudo que eu preciso. Oh, mostra-me a face, meu Aleluia. Oh, aleluias, glória a Deus, o Senhor é fiel. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Graça e paz, irmãos, amém? Quem está feliz com Jesus aí? Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Mais forte, é para Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Querido, sem demora, abra sua Bíblia. O livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2.
Gênesis 2, quem achou diz amém. Diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra e o que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Somente até esse versículo. Aleluia. Versículo 15, perdão. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aleluia. Somente até aí. Pai, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, e sabemos, meu Deus, que o Senhor é bom. Tua bondade dura de geração em geração. A palavra de Deus nos diz que o Senhor visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, porém usa de misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Então nessa noite, querido, eu quero lembrar, fazer você entender que Deus, Ele se compadece dos seus, e se compadece do filho dos seus descendentes, até 1000 gerações, querido. Sabe por quê? Porque o Senhor é misericordioso, tardio em irar-se, grande em beneficência, que se arrepende do mal. Aleluias, louvado seja Deus. Senhor, leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, querido? Aplauda Jesus mais uma vez e pode se assentar. Aleluia. Querido, Deus me deu uma sequência nessa palavra que, se os irmãos não se lembram, na semana domingo, foi domingo? Não, foi domingo mesmo. Nós pregamos sobre esse texto de Gênesis 2, e hoje o Espírito Santo me fez continuar falando sobre esse texto, uma mensagem que o Espírito de Deus me deu, e eu gostaria de compartilhar com você, querido, porque hoje é um dia que se comemora o dia dos finados, não é assim? Amém, igreja? Acompanha comigo, quem está comigo aí? Hoje é dia dos finados, não é assim? Hoje é dia, um feriado religioso, que se comemora, né, o dia dos finados. E então o Espírito de Deus me fez entender algumas coisas, e até alguns códigos, algumas chaves da palavra, que na verdade geram vida para a nossa vida. E eu queria compartilhar com os irmãos alguns códigos da vida. Sabe, quando nós mergulhamos na palavra de Deus, o Senhor nos dá chaves. Amém? Quando Jesus disse assim: Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Não existe poder mais poderoso do que o poder do nome de Jesus. Não se esqueça disso.
E ele disse mais: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Então, queridos, você precisa entender que a igreja, ela tem uma autoridade. Diga: a igreja de Cristo Jesus tem autoridade. Nós somos representantes, querido, de Cristo nessa terra. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Então é muito importante nós compreendermos. E eu queria liberar alguns decretos da parte de Deus, alguns códigos da vida, porque é muito importante o texto que nós lemos aqui. Versículo 7, Gênesis 2 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. De onde que o homem veio? Do pó da terra. E a Bíblia diz que soprou Deus o homem nos seus narizes o fôlego de vida. A vida foi Deus que nos deu. Amém? Então, até o fôlego entrar na vida do homem, não existia somente um boneco. Deus formou o homem do pó da terra, fez um bonequinho lá, mas não havia vida nele. E o texto de Gênesis 1 diz: e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E soprou sobre as suas narinas, e ele foi alma vivente. Nós temos a vida de Deus em nós. Nós temos a vida de Deus em nós. Por isso que onde você coloca seus pés, meus irmãos, aquele lugar é abençoado. Onde você coloca suas mãos é abençoado aquele lugar. Por quê? Porque nós temos a vida de Deus. Antes, e aí é a primeira chave, o primeiro código que eu queria que você anotasse nessa noite. Antes de Deus colocar o homem no jardim, Ele deu vida. Sim ou não? Eu quero dizer para você, meu irmão, que só tem promessa de Deus cumprida quem tem vida de Deus dentro de si. Pegou aí? Antes de Deus colocar o homem no jardim, Ele primeiro soprou sobre ele fôlego de vida. Então a primeira chave é: antes de Deus cumprir uma promessa, ou seja, porque o jardim é uma promessa de Deus, amém? O jardim simboliza aqui a promessa de Deus. O jardim simboliza aqui algo da parte de Deus. É o propósito maior de Deus para a minha vida e para a sua vida. É a plenitude. O jardim é a plenitude da vontade de Deus para a vida do homem. O jardim é a plenitude da vontade de Deus para o homem. Mas antes de Deus colocar o homem no jardim, o homem não tinha vida. Eu quero dizer para você: antes de você entrar na promessa, você precisa ter fôlego de vida, o fôlego de Deus. Você precisa ter a vida de Deus para você entrar no propósito. É muito importante que a gente aprenda isso. E quando a gente perde a vida de Deus, a gente sai do propósito, a gente sai da promessa. Porque as promessas de Deus só se cumprem na minha vida quando eu tenho a vida de Deus. E sabe, querido, quando a vida de Deus começa a se manifestar na minha vida, todas as áreas da minha vida vão ser curadas. Porque quando Deus criou Adão, Adão era perfeito, sim ou não? Sim ou não, igreja? Adão tinha defeito? Responde, igreja. Adão tinha defeito? Não, ele foi criado perfeito. Foi criada a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus cria todas as coisas, Ele dá uma ordem para a terra: terra, dê os animais, dê as plantas, água, dê os seus peixes. Mas quando Deus criou o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, querido, o maior ódio do diabo, sabe que é porque nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. Ele está vivo. Deus não morre. Ele não tem princípio de dias. Ele é eterno para frente e para trás. Tem entendimento para isso? Uma das coisas que a gente aprende na faculdade de teologia, quando eu estudei lá, fiz 20 anos esse ano que eu fiz a minha faculdade de teologia, foi o meu primeiro curso de graduação. E eu louvo a Deus porque eu tinha vários cursos para me escolher, mas eu escolhi aquilo que Deus escolheu para mim. Eu abdiquei de meus sonhos pessoais para fazer a vontade de Deus. Eu não me arrependo de nada. Sabe por quê? Porque eu fiz aquilo que o Senhor me chamou para fazer, que é pregar a palavra de Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, querido?
Louvado seja Deus. 22 anos que eu me formei, e lá a gente sempre aprendia que Deus, ele é eterno para frente e para trás. Ele não teve um princípio de dizer, ele não foi criado, ele não está se tornando algo, ele é, eu sou. Quando Moisés pergunta, Senhor, mas qual o nome do Deus, qual o seu nome? Moisés, diga ao povo que eu sou, te enviou. Yahuwá é o tetragrama impronunciável, que no Antigo Testamento, se alguém pronunciasse esse nome, morria. Se alguém escrevesse esse nome uma vez, aquela caneta tinha que ser queimada, ela não poderia ser escrita 2 vezes. Era um nome impronunciável, Yahuwá. E esse mesmo Deus pega o homem, Adão, e diz consigo mesmo, façamos esse homem a nossa imagem e semelhança. Então primeiro Deus coloca a vida dele. E isso aqui tem um código muito poderoso. Quando Deus coloca o DNA dele em nós, tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, todo o propósito que Deus sonhou para você, já está dentro de você, querido. Você tem que ser ativado. De que forma? Com a vida de Deus. É a vida de Deus que ativa em nós o propósito. Por isso que antes de você entrar no jardim, antes de você entrar na promessa, antes de você entrar na bênção de Deus, primeiro você precisa receber a vida de Deus. E qual que é a vida de Deus? Seu Filho Jesus Cristo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em Está compreendendo? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Cristo é a vida de Deus. Então quando eu me aliancio com Cristo, eu começo a ter a vida de Deus. Você lembra como você chegou aqui, quando você se converteu? Como era a sua vida? A vida de Deus está continuando entrando dentro de você. Quanto mais vida de Deus, mais do teu interior fluirão rios de águas. Não tem lugar para morte na sua vida. Respeito as pessoas que são católicas. Não confronto, não afronto. A gente tem que respeitar cada um. Mas eu não aceito na minha vida a morte. Eu sei que um dia Deus vai me levar. Vai levar cada um de nós. Mas eu não nasci para morrer. Quando fui criado, quando Deus criou Adão, Deus não criou Adão para morrer. E nenhuma área da sua vida para morrer. O seu casamento não vai morrer, a tua saúde não vai morrer. Sabe por quê? Porque o Espírito do Deus vivo está sobre mim. Pelo que o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, aos humildes de coração, e a dar vista aos cegos. Então, querido, quando a vida de Deus se manifesta de forma plena, é o que aconteceu com Cristo. Ele tinha plenitude de Deus. E então quando a plenitude de Deus entra dentro de um homem, por isso que o apóstolo Paulo diz que ele é o nosso espelho, ele é tudo. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. E então lá em João capítulo 10, quando Jesus chega, Lázaro fedia. Ele tinha 4 dias que estava morto. E os seus irmãos choravam, Marta, Maria. Choravam suas irmãs, dizendo: mestre, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão Lázaro não teria morrido. O que Jesus virou para ela e falou: eu já não te disse, mulher, eu já não te disse antes, que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ah, Senhor, nós sabemos que nós vamos ressuscitar no último dia, porque Cristo já tinha doutrinado, eles já sabiam. Eu disse: não, Marta, você não está entendendo. Maria, você não está entendendo. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E a Bíblia diz que Jesus chegou lá: tirai a pedra.
Para a vida de Deus se manifestar na minha vida, eu tenho que tirar algumas pedras que atrapalham Jesus chegar até nós. Sabe que pedra é essa? Muitas vezes a religião. Sabe que pedra é essa? Muitas vezes que impede a ressurreição de Cristo na sua vida. São barreiras que você colocou. São os espinhos do mundo que você colocou. É o mamon que você colocou. São as pedras que impedem a pessoa de ressuscitar. Irmão, não tem nada escrito aqui. O Espírito de Deus está fluindo aqui, ó. Porque eu louvo a Deus, querido, que agora eu tenho ligação direta com o Papai do céu. Não é porque eu sou melhor, não. É porque o Senhor, eu tenho buscado há 25 anos a vida de Deus na minha vida. 27 anos. Eu até perdi as contas. Mas o que eu quero que você saiba e compreenda, que nós precisamos tirar algumas pedras que impedem a ressurreição de Cristo na nossa vida. Quando a gente tira algumas pedras, que pedras são essas, pastor? Como eu já disse, são algumas barreiras que nós criamos, ou que nós herdamos, seja dos nossos pais, dos nossos familiares. São culturas que não agradam a Deus, que nós temos enraizadas na nossa vida, que achamos que é o certo e não é, que nós colocamos acima de Deus. Eu creio em Cristo, mas eu não abro mão disso. Quem crê em Cristo, meu irmão, já morreu com Ele. Não tem esse negócio, eu creio, mas eu não abro mão disso. Quem crê já morreu, não tem vontade. Compreende? O velho homem já, e o novo viveu. Que novo é esse? Que ele não tem vontade própria, a vontade dele é fazer a vontade do seu Senhor. A vida de Deus se manifesta quando o velho homem morre. Pegou o código. Como eu disse, Adão veio. Deus criou. Irmãos, eu confesso que hoje eu achei que eu não ia conseguir pregar. Falei até com a Rose hoje. E falei, Senhor Deus, tem misericórdia. Tem mais de uma semana que minha garganta tá assim, né? Aquele negócio garrando assim, aquele bichinho do E hoje eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu comecei a orar. Eu falei, eu preciso de pregar, Senhor. E nesses dias tudo, não tinha tempo que eu não sentia minha garganta tão boa, igual quando eu cheguei aqui agora no altar. Pode aplaudir Jesus, irmão, não é proibido não. Deus se manifesta nos pequenos detalhes. Cristo se manifesta nos pequenos detalhes. E então quando Deus cria Adão, o primeiro Adão, Ele sopra fôlego de vida nele e coloca ele no jardim. E o primeiro propósito que Deus dá para o homem foi obediência. Eu falei isso aqui domingo. Foi o primeiro princípio. Não toque nisso. Porque no dia que você comer, você vai. Está vendo o princípio, igreja? No dia em que você comer, você vai morrer. Então Deus cria o homem, sopra a vida nele e diz que se ele fizer isso, ele vai perder a promessa, o propósito e a vida. 3 coisas que um homem, quando se afasta de Deus, perde: a promessa, o propósito e a vida. Primeiro isso se cumpre no mundo espiritual, depois se cumpre no material. Para isso ser resgatado, você tem que voltar. Por isso que o homem precisa se arrepender. E o que é arrependimento? O original grego, metanoia, é a palavra grega para arrependimento, mudança de vida. Existem 2 palavras distintas no Novo Testamento que traduz. Um é arrependimento, que é metanoia, e o outro é remorso. Remorso eu não me lembro qual que é a palavra grega, porque a cabeça já não. Mas metanoia é arrependimento. E metanoia significa você mudar de direção. Porque quando a gente morre espiritualmente, a gente se afasta de Cristo. Lembra de Adão? Quando ele é expulso do Éden, ele se afastou de Deus, sim ou não? O que aconteceu na sua casa? Seu próprio filho mata o seu irmão. Aí começa a desgraça na terra. Sangue derramado inocente. Quando lá em Hebreus diz o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias clama.
Mas eu quero dizer para você, querido, que Cristo, Ele veio resgatar aquilo que estava perdido. Ele veio tornar a dar vida. Não qualquer vida, vida abundante. Quanto mais eu tenho a vida de Deus, mais promessas se cumprem, mais eu entro no propósito, e mais os rios de águas vivas fluirão do meu interior. E eu serei um canal de bênção. Não é só o pastor que é um canal de bênção. Você, em cada lugar que você for, você vai ser um canal de bênção. Você vai ser usado pelo Espírito de Deus, porque você flui rios de águas vivas. Esse é o seu propósito, querido. Quando você entende isso lá no seu trabalho, você começa a fluir. Por mais que eles te persigam, por mais que eles falem mal de você, mentindo, por mais que eles inventem, caluniem você, você tem a vida de Deus. Você tem a vida de Deus. E esse é o primeiro passo para que a promessa se cumpra na tua vida. Voltando para Lázaro, quando Lázaro sai, ele tirou a pedra, né, como eu falei aqui. Algumas pedras precisam ser tiradas da nossa vida, porque senão não há ressurreição. E quando Lázaro sai, de que forma que ele sai? Cheio de ligaduras, não é assim? Ele estava todo enfaixado. O que Jesus falou para os discípulos? Tirai a atadura dele. Libertação. A primeira coisa que eu recebo da vida de Deus, quando eu recebo a ressurreição de Cristo, é a libertação. Começa a se manifestar. E Deus usou outras pessoas para me libertar. Lázaro não conseguia sair. Então Jesus disse: ajudar ele e depois dê de comer. Irmãos, os detalhes da Bíblia são tão magníficos, não existe nada na Bíblia, não existe nenhuma vírgula, nada na Bíblia que foi colocado por acaso. Quando a vida de Deus se manifesta em nós, a primeira coisa que a gente precisa, a gente tem necessidade, é de soltar as ataduras da nossa vida que nos prendem. Se o Filho de Deus te libertou, verdadeiramente sereis livres. A vida de Deus se manifesta em nós para que sejamos livres. Conhecereis a verdade vos libertará. E eu queria ler um texto lá em Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios 2, que eu termino essa mensagem com esse texto. Deus nos deu alguns códigos aqui de vida hoje, e eu queria ler. Efésios 2:1 diz assim: e vos vivificou. O que é vivificar, irmãos? E vos vivificou. Quem que vivificou? Cristo. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Presta atenção. Segundo quem? O príncipe das potestades do ar. Meu Deus do céu. Quem é esse príncipe da potestade do ar? É o capeta. Rasgando o verbo de uma vez. Quando a pessoa está morto, pega aí mais esse código. Ele não segue a Cristo, ele segue o príncipe da potestade do ar. É por isso que as ideias não batem. É por isso que não bate as ideias de quem está vivo e com quem está morto. Porque quem está morto espiritualmente, estou falando de morte espiritual. Quem está morto espiritualmente, sabe o que acontece? Ele dá ouvido à potestade do ar, não ao Espírito que vivifica. Lá em João capítulo 6, irmãos, tudo que eu falo aqui, que eu procuro falar, é Bíblia. Só não tem vida quem não quer. Porque eu não fico rodeando, não, eu vou para a Bíblia. Porque a única coisa que pode nos dar vida abundante é a Bíblia, é a palavra de Deus.
é Cristo. E então, quando ele diz que ele nos vivificou, a vida de Deus, ela nos leva para longe da morte espiritual. E a morte espiritual, que ela se manifesta com obras da carne. E lá em Romanos capítulo 5 diz que é impossível que aquele que é nascido de Deus continue na prática do pecado. Por quê? Porque ele está vivificado, ele foi vivificado com Cristo, por Cristo. Continuando o texto aqui de Efésios 2, que diz, Efésios 2:2, em que no outro tempo, ou seja, quando você estava morto, andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora, escuta isso aí, irmão, opera nos filhos dos filhos da desobediência. Lembra de Adão? Quando que a morte entrou nele? Quando ele desobedeceu a voz de Deus. Deus constituiu Adão perfeito e soprou ruá. Na verdade não é ruá é ruá kadosh, é o Espírito Santo. No hebraico, o original para fôlego, narina, fôlego de vida é nefesh, no hebraico, que significa fôlego. Isso que é a mesma palavra espírito. Fôlego é o espírito que o Senhor nos deu. É isso que nos faz. É a vida de Deus em nós. Mas não é a vida física, é a espiritual. Não vou entrar nessa questão aqui. É só para você entender que o texto aqui de Efésios 2 diz que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, os filhos da desobediência opera a morte. Está fora do propósito, está fora da promessa e ainda opera a morte. Eles são agentes de morte. Mas nós somos agentes da vida. Por isso que nós não podemos cultuar a morte. Nós temos que celebrar a vida. E a vida de Deus em nós. E vos vivificou. Eu quero ser boca de Deus aqui nesta noite. Eu quero profetizar que cada área da sua vida vai ser vivificada pela vida de Deus. Tudo aquilo que ainda por um acaso houver de morte na sua vida, eu profetizo a vida de Deus, a vida de Cristo se manifestando, seja no seu casamento, seja na sua vida espiritual, seja na sua saúde física, na sua saúde emocional, no nome mais poderoso do universo, na autoridade de Cristo Jesus, eu profetizo a vida de Deus sobre a sua vida. Aleluias! Aplauda ao Rei. Versículo 3 de Efésios 2: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Olha só o que eu falei, acabei de falar. Quem anda na morte está junto com a carne. Porque quando a gente é vivificado no Espírito, a gente não anda praticando as coisas que desagradam ao Espírito. Aquilo vai matar você. Sua consciência não vai deixar. Você morre, aquilo vai te remoendo, e você só consegue chorar e pedir perdão. Oh Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Aquele que é nascido de Deus não continua na prática do pecado, porque ele tem a vida de Deus. E aí, vou chegar ainda aqui. Andava nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Compreende o mistério aqui, irmão? Deus pega o homem, porque o homem aqui não é igual a Adão. Adão, ele não estava morto, ele não tinha sido, ainda não tinha vida de Deus quando o Senhor trouxe. Mas nós estávamos mortos em nossos pecados e ofensas.
E aí Cristo, como diz o texto, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, ou seja, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não é assim? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Efésios 1. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar, presta atenção nisso, versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Ressuscitar é o que, irmão? O que é ressuscitar, igreja? Tornar a ter vida. Tem alguém aqui que já morreu? Tem alguém aqui que já foi enterrado e saiu do caixão? E eu quero perguntar para você, que morte é essa que Cristo está falando aqui, que a Bíblia fala? Espiritual. E nos ressuscitou. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. E existia um decreto de morte eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? A vida eterna em? Vamos, crente, tem que saber Bíblia, crente. E tem mais: nos fez assentar nos lugares celestiais, igreja. Você tem noção do que é isso? É o que o diabo todo dia tenta tirar você das regiões celestiais. Assentar nas regiões celestiais é reinar com Cristo aqui na terra. Sabe, quando você tem um espírito de miséria e ruína que atua na tua vida, quando você tem um espírito de enfermidade que ainda não foi morto, o espírito de enfermidade ainda reina na sua vida, porque a vida de Cristo ainda não se aperfeiçoou de forma plena. Você não glorifica a Deus de forma plena. Por isso que nós temos que buscar a Cristo em tempo e fora de tempo, para que essa vida se manifeste cada vez mais, para que quando você estiver enfermo, você orar pelos enfermos, eles sejam curados, para a glória de Cristo Jesus. Nos vivificou e nos fez assentar em lugares celestiais. Por isso que o diabo cada dia faz com que você seja muitas vezes humilhado, porque ele se lembra dessa palavra, que um dia plenamente com Cristo nós nos assentaremos lá, meu irmão, diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e nós teremos uma coroa de honra, de glória. Aleluias! Louvado seja Deus. Não se esqueça disso, o Senhor vai. A vida de Deus faz nos assentar em lugares celestiais. Honra, glória. Quando o diabo tentar te colocar para baixo de sapato, lembre-se desse versículo para ele, porque nós precisamos professar, irmãos. A gente sabe, quando eu estou passando por algumas lutas, algumas dificuldades, não são poucas. Ministério não é fácil, não. Como eu já disse aqui, tem hora que o homem, Roberto, dá vontade de sair correndo. O peso de um ministério pastoral, a responsabilidade de não desistir, de ser espelho, não é fácil, igreja. Mesmo quando a gente tem todos os motivos humanos para desistir. Algumas vezes, quando eu estava novo, nascido em Cristo, eu falava com Deus: eu só quero ser um crente normal, Senhor. É muito mais fácil ser um crente normal. Mas depois que você mergulha na vida de Deus, a gente não consegue ser normal. A gente é sobrenatural. A gente começa a andar sobre o mar das dificuldades, porque a vida de Deus vai se aperfeiçoando nas nossas, O poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E é quando eu sou fraco, aí eu sou forte, diz a Bíblia.
Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Eu vou terminar aqui, lendo esse texto de Efésios 2:7, diz assim: para mostrar nos séculos vindouros, olha só, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, mais uma vez, em Cristo Jesus. Não tem vida fora de Cristo. Para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, para mostrar no futuro, ou seja, é nós aqui, para chegar até nós. Isso foi há 2000 anos atrás. Para chegar até nós e a gente entender que a maior riqueza é essa, que diz assim, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios 2:8. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eras gentios na carne, chamados incircuncisão, pelo que na carne chamam circuncisão. Enfim, o apóstolo Paulo, ele vai falando tudo, o que é o resultado da vida de Cristo. E o que nos resta, querido, como diz aqui, versículo 19: assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de Jesus Cristo. De novo, não tem vida fora de Cristo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aleluias. A vida de Deus, meu querido, ela precisa se manifestar em nossas vidas, como foi explanado aqui durante esses minutos que nós estamos aqui, 30 e poucos minutos. Quantas riquezas que nós falamos aqui nessa noite, para dizer para você que Cristo morreu para que você tenha uma vida abundante, para que você possa reinar com Ele nas regiões celestiais, se assentar com Cristo nas regiões celestiais. É você compreender, meu irmão, que nós precisamos buscar essa vida. Hoje muitos comemoram a morte, mas nós comemoramos e celebramos a vida de Deus. E isso não quer dizer que a gente desrespeita as pessoas que já foram. Não se ofendam com isso, quem está nos assistindo, ou achar que a gente está ofendendo. Não é isso que nós estamos falando. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ser vida de Deus aqui, para que outros tenham vida, aqueles que estão mortos, mas estão ainda vivos aqui, aqueles que estão mortos, mas precisam ressuscitar, como um dia você ressuscitou. Louvado seja Deus. Fique de pé no teu lugar. Feche os teus olhos. Pega água para mim, alguém. Alguém pega água para mim, por favor. Pode aumentar. Aumenta mais. Feche os teus olhos. O Espírito Santo de Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar. Sopra, Senhor. Levante suas mãos. Com teu poder
e tua graça vem avivar. Sopra Espírito de Deus. Se conhece a letra da canção, cante e profetiza isso, querido, com a tua fé, em nome de Jesus. Com teu poder e tua graça vem avivar. Vem habitar, Senhor, sobre o vale, sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar sobre as feridas não tratadas. a vida de Deus se manifesta através do Espírito, do Deus vivo que habita em nós. Sobre o vale de ossos secos, nós profetizamos vida, vida abundante. Faz um exército se levantar, ó Deus, nessa cidade, em nossa nação, no Brasil. E a vida de Deus vai até as nações. Vem restaurar, Senhor, nesse lugar. Vem curar, Senhor, neste lugar. Declare nessa noite: de Deus neste lugar. Sopra, Senhor, com teu poder e tua graça. Sinta a vida de Deus aí na sua vida agora, se manifestando. Derrama teus dons, Pai. De Deus neste lugar. Com teu poder e tua graça avivar. Sobre o vale, levante suas mãos e declare: Sobre o vale de ossos. receba a vida de Deus sobre ti, meu irmão. Receba a vida de Deus sobre ti, minha irmã. Deus levanta um exército aqui nessa noite, cheio da vida de Deus. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar Sobre as feridas não curadas, eu profetizo a cura. Restaura, cura. Sobre os nossos corações. Vem, Senhor. Sobre todas as nações. Sobre toda a terra. Esteja As tuas mãos, Senhor. a tua E vem. Ora vem. Maranata. Maranata. Sobre os nossos corações. Vem, sim. Sobre todas as nações da terra. Que o rei que o Cristo Rei se manifeste em nós. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem. Ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Maranata, igreja. O Espírito e a noiva dizem: vem. Nós cremos, Pai. Chove por ele. Vem. Declare. Vem, Senhor Jesus. Vem. Vem, Senhor. Oh, Yeshua. Vem.
Aleluias. O Espírito e a noiva dizem: vem. Não se engane, igreja. Ele está muito próximo. Ah, que dia glorioso. Só quem tem a vida de Deus, meu irmão, vai estar lá com Ele. Porque não entra morte lá no céu, não. Só quem tem a vida de Deus. Abacaçou. Vem. Vem, Senhor. Forte esse aplauso ao Rei. Mais forte, diga glória a Deus. Aleluias. Vira para o seu irmão da direita e esquerda e diz: você tem a vida de Deus, meu querido. Fala olhando dentro do olho: você tem a vida de Deus. Cada área da sua vida, meu irmão, que entra a vida de Deus. Seja qual for a área que ainda esteja morta na sua vida, eu profetizo vida de Deus. Às vezes você diz: Senhor, eu não consigo sentir a tua presença. Eu profetizo que essa frieza também é morte espiritual, porque não tem morto que é quente. A primeira coisa que as pessoas notam num defunto é que ele está o quê? Gelado. É a temperatura corporal dele. A pessoa, para estar viva, ele tem que estar entre 36, 37 ali. É a temperatura do corpo humano. Passou disso é febre, né? Abaixo disso é hipotermia. E o corpo já começa a entrar em colapso. E começa a morrer. Que a gente precisa manter a temperatura. Pega esse código aí. Para ter a vida, meu irmão, você precisa manter a temperatura. Não seja um crente frio nem morno. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela vida dos irmãos aqui, Deus. A vida daqueles que estão nos assistindo. Que essa vida se manifeste de forma plena, Senhor. É o que nós cremos e buscamos, reivindicamos. Aquilo que é nosso por direito, por decreto, por herança, por redenção. Nós ordenamos, ó Deus, que o principado de morte que atua, meu Deus, o principado de mentira, o principado de miséria e ruína que sonda, meu Deus, este bairro, nossa cidade, nossa nação brasileira, ele seja destronado. Como igreja nós reivindicamos aquilo que é nosso por direito e redenção, por herança, no nome mais poderoso do universo. Diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra, minha vida, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Que nós estamos chegando ao término do nosso culto. Eu quero agradecer a presença dos irmãos, os irmãos que estão nos assistindo também em casa. Que Deus o abençoe. Tenha um restante de semana muito abençoado também. E não se esqueça, irmãos, nós estamos no nosso período de 21 dias de jejum e oração. Nós começamos na segunda-feira. Ah, pastor, eu esqueci. Começa hoje. Hoje não, né? Amanhã. Começa amanhã, mas não fique de fora. Porque todos os anos, para quem, os irmãos que são da igreja há mais tempo sabem, nós sempre fazemos o nosso projeto de vida em dezembro. Nós consagramos, agora mais do que nunca, eu falei isso ontem no grupo, hoje no grupo. Agora mais do que nunca nós precisamos de realmente buscar ao Senhor. Os dias são dias difíceis, mas a nossa confiança tem que ser o Senhor, não é o homem. A Bíblia diz assim, Provérbios capítulo 16, verso 12: consagra ao Senhor os teus planos e serás bem sucedido em tudo. E é isso que nós baseamos a nossa vida. Todos os anos a gente consagra o nosso projeto de vida para o ano seguinte. E Deus tem nos dado muitas bênçãos. Por quê? Porque a gente vive aquilo que diz a palavra.
Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz: a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. A bênção do Senhor está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a tua família. É a vida de Deus. Aleluia. Amém, querido? Nós vamos encerrar o nosso culto. E você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, sua primícia, não se esqueça, para que sua vida possa frutificar nessa área, você precisa ser semeador. Deus estabeleceu o princípio, dízimo, oferta, e eu como pastor preciso ensinar a igreja de que o Senhor estabeleceu isso para quê? Deus podia mandar, irmãos, dinheiro chover aqui, sim ou não? Para poder pagar as contas, sim ou não? Mas Deus deu oportunidade para nós fazer. Para quê? Para nos abençoar. A Bíblia diz que os anjos quiseram pregar o evangelho. O que Deus falou? Não, eu vou dar para os homens esse direito de pregar a palavra. Então, seja fiel. Nós temos muitos desafios. A igreja, ainda nós temos pouquíssimos recursos. E eu, como já sei, quem está comigo aí desde o início, mais tempo, sabe, eu não sou pastor de ficar chorando miséria. Não sou, não fico reclamando. Eu vou para os pés de Jesus. Quando o negócio aperta, eu falo assim: Deus, o Senhor me deu a ordem, fiz, tive fé, e agora, cadê? É igual esse altar aqui, eu fiz por fé. Nós não tínhamos dinheiro no caixa, não. Então, se Deus, ninguém é obrigado, mas se Deus tocou no seu coração, saiba que nós temos necessidades. E como eu sempre ensino, necessidade é uma janela de oportunidade para você prosperar no reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua bênção. Obrigado, Deus, pela unção, pela vida do Senhor em nós. Nós queremos te agradecer, meu Deus, também pelos dízimos, as ofertas, as primícias, os irmãos que têm sido coluna, que o Senhor continua abençoando, prosperando, Deus, com toda sorte de bênçãos, incluindo as bênçãos financeiras. Pai, abençoa os teus filhos com riquezas e honras, conforme a tua palavra. Deus, te pedimos também que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos livra de todo acidente, de todo mal, dos homens maus. Deus, nós oramos também para aqueles irmãos que estão enfermos, que o Senhor cura todos. Nós lembramos também, meu Deus, pelo nosso Brasil, pela nossa nação. Senhor, não permita que os gafanhotos voltem para a nossa nação, o espírito de corrupção, de roubalheira, de bandidagem. Vai lançando por terra um a um desses que já estão com esses projetos na sua cabeça. Vai lançando por terra, meu Deus, um a um. Deus, como igreja nós temos autoridade, e nós declaramos a falência desse espírito de corrupção. Aqueles que são corruptos, ó Deus, não vão reinar em nossa nação. Aqueles, ó Deus, que roubaram anteriormente, voltam desejando roubar, não vão roubar, porque a igreja se levanta na autoridade do nome de Jesus. O Senhor coloca, Deus, pessoas ali que tenham o Espírito do Senhor, que tenham temor de Deus, que seja o governo de um justo, ó Deus. Pai, nós não sabemos quais são os planos do diabo, mas que desde já sejam, Deus, desfeitos, destruídos na autoridade do nome mais poderoso do universo, o nome de Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus venha sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga amém. Deus abençoe os irmãos e vão em paz, em nome de Jesus.